Olá pessoal, Lucas Pérez aqui, tudo bem? Passando para a gente bater mais um papo sobre transporte de material biológico, mas na verdade hoje é aquele dia que eu vou dar uma dica que foge um pouquinho do transporte, que é uma dica que vai mais para a gestão mesmo dos laboratórios, vai mais para o dia a dia, para a estratégia comercial dos laboratórios. Tá? Como eu fui executivo de laboratório durante muitos anos, ajudei a traçar estratégias, ajudei a transformar o laboratório de um laboratório local para um laboratório nacional, né? Então eu tenho experiência nessa área, por isso que eu gosto de compartilhar com vocês, porque eu acho que o nosso mundo aí ele vai muito além do transporte, né? Na verdade, o que gera o transporte é a demanda, né? Sem a demanda por exame, não existe transporte. Então, por isso que a gente valoriza tanto essa educação continuada que extrapola o transporte e entra num auxílio comercial, estratégico de gestão dos nossos clientes, né, para que a gente fortaleça esse ecossistema de forma sustentável. Então, qual que é a ideia hoje, pessoal, do tema? Eu resolvi falar sobre diversificação de receita. Tá? Então, é um ponto que eu acho que é muito importante, ficou muito evidente durante a pandemia, a necessidade de se diversificar a receita. Tá? Então, não só na área laboratorial, mas na área de restaurante, por exemplo. O restaurante que não se adequou ao delivery, que não entrou numa plataforma de iFood, de Rappi, de Uber Eats, ela teve problema. Né? Esse restaurante teve problema. Então, alguns restaurantes de alta gastronomia, por exemplo, que tiveram alguma resistência em entrar, tiveram um problema. Então, isso aí foi um exemplo. E nos laboratórios também a gente teve esse exemplo, porque tiveram alguns momentos aí, a gente teve durante, desde março de 2020, em alguns momentos a parte laboratorial, diversos exames eletivos ali feitos nas unidades ficaram em baixa demanda, né? As pessoas em alguns momentos não estavam nem saindo de casa, estava tudo muito fechado. E outros exames, como o exame de Covid, né, dentro da sua diversa gama aí de opção, teve um boom. Então, quem se adequou a esses exames, oferecendo exames para empresas que iam testar seus colaboradores, etc., saiu na frente. Né? Tanto que a gente teve até farmácia entrando na área de exame, exatamente para aproveitar esse crescimento que aconteceu, que realmente foi muito grande. Então essa velocidade de adaptação ela é fundamental. Tá? Por isso que às vezes as grandes, as mega empresas são afetadas pelas pequenas e médias porque elas têm muitas vezes uma velocidade de reação muito baixa. Então a inovação às vezes não é respondida na velocidade adequada. E a gente precisa ter uma velocidade, uma flexibilidade e uma velocidade de adequação e de mudança para que a gente acompanhe o mercado. Então, pensando nisso, eu resolvi pincelar algumas coisas que eu coloquei numa colinha aqui, que eu acho que podem ser interessantes, no mínimo, vocês refletirem, tá, sobre demanda. Principalmente para quem está muito acomodado com uma rotina muito básica de laboratório, algum bioquímico muito básico, obviamente não desmerecendo, porque é extremamente importante, um hemograma é extremamente importante para a saúde, mas a gente como negócio é interessante a gente ir um pouco além dessa rotina básica, né, de exames. Então, uma coisa interessante, tá, para começar aqui no primeiro ponto, que é um jeito fácil de você talvez já dar uma diversificada sem ter que fazer um investimento, é você buscar parceiros de apoio, né, laboratórios de apoio especializados, por exemplo, que façam com que você consiga oferecer uma gama maior de exames sem custo fixo, né, sem estoque, sem investimento. É ótimo nesse sentido porque, na verdade, você não tem um custo para poder depois gerar uma receita. Né? Você basicamente vai gerar uma receita e aí sim você vai ter um custo.
né? Só quando você tiver demanda que você vai ter fatura do laboratório de apoio. Então pode ser interessante, pode ser uma porta de entrada, pode ser um caminho inicial para você construir isso. Então oferecer, você não tem anátomo patológico, busca um parceiro especializado em anátomo patológico. Você não tem hormônio, você não tem genética, busca parceiro especializado nisso, coloca no seu leque, precifica em cima, faz marketing, né? faz comercial. Então esse é um ponto. Tá? O outro ponto é que você também pode ser localmente na sua região, por exemplo, um apoio. Tá? Então você está vamos supor, em Uberlândia, e existem diversas cidades satélites ali que tem laboratórios menores, e você pode virar um apoio desses laboratórios, né? Você pode tentar centralizar uma demanda. Você vai ter um diferencial grande que é a sua localização muito próxima, então isso vai te gerar prazo de exame bom para esse apoiado. Então essa é uma hipótese também. Outra hipótese, que vocês já estão muito acostumados, plano de saúde, né? Então esse é o mais comum, você se habilitar em planos de saúde diversos aí para poder atender. Vacinas podem ser uma opção, depende da sua estrutura, né? Você tem que ter uma estrutura para receber ali o paciente para vacina, mas pode ser legal também. Os laboratórios antigamente era muito segmentado, né? O laboratório fazia exame e outras clínicas de vacina. Hoje, a maioria dos laboratórios maiores, médios, já estão fazendo vacina também. Né? Então, realmente é uma mão na roda. Eu tenho filha pequena, vacino, diversos vacinas particulares e me ajuda muito poder ir num laboratório que eu já estou acostumado, etc., para vacinar. Então, pode ser interessante, viu, pessoal? Óbvio que vista a questão de regulamentação, né, que você precisa ver, de alvará e tal. Outra coisa que pode ser legal, parcerias low cost. Então eles estão crescendo aí as clínicas de atendimento à população de baixa renda. Então um exemplo, doutor consulta, né? Essa turma já está oferecendo exames, pode ser legal talvez tentar umas parcerias, pode ser interessante, tá? Pensar em parcerias para exames a preços mais competitivos, né? Às vezes o preço que o plano de saúde te paga, ele é tão baixo que se você oferecer, criar um modelo de low cost, você consiga chegar nisso oferecendo para a população direta. Então pode ser interessante, tem que analisar. Outra coisa também que pode ser legal são as especialidades. Tá? Especialidades e exames regulados costumam sempre ter uma margem de lucro maior. Tá? Então, o exame regulado, por exemplo, uma titulação de anticorpo para raiva, para quem vai levar o PET para a Europa, por exemplo, precisa fazer esse exame de raiva antes de ir no seu PET. Tá? E para você, esse exame tem que ser feito em um laboratório que é autorizado pela União Europeia para isso. Então você cria com esses exames regulados, apesar deles serem um pouco chatos às vezes de você entrar, um pouco trabalhosos, às vezes exige algum investimento, mas eles são interessantes porque eles criam uma certa demanda contínua, porque a pessoa tem que fazer para ir, e eles criam e eles têm geralmente uma margem maior, você consegue trabalhar no mercado privado com eles, não no particular, e eles têm esse certo oligopólio, né? São poucos, não são muitos. O exame, o laboratório que faz hemograma tem milhares, agora o laboratório que faz titulação de raiva de PET, por exemplo, né? São pouquíssimos. Então pode ser interessante vocês tentarem mapear áreas que existem especialidades ou exames regulados, tá? Podem ser trabalhados também algumas áreas mais específicas em que você venda combos, né, coisas pré-moldadas, por exemplo, a área de atletas, né? Você pode ter talvez combos de exames para atletas, né? Eu hoje pedalo, às vezes eu poderia fazer um check-up pré-competição, por exemplo, tá? Que vai ver diversas coisas, meus hormônios,
vai ver uma série de parâmetros de saúde. Então isso pode ser interessante. Então check-ups e combos, eles costumam ser muito interessantes porque você está vendendo a transformação. Você está resolvendo o problema de uma tacada só. Então, ao invés de você, por exemplo, vender o exame A mais o exame B mais o exame C, você na verdade está vendendo check-up pré-cirúrgico, check-up pré-viagem, check-up pré-competição. Então, um check-up pré-academia, por exemplo, alguém vai começar a malhar, pré-crossfit, sei lá. Então, check-ups específicos que fica fácil do leigo chegar, bater o olho e entender, ah tá, entendi, isso aqui é pra mim. Às vezes se ele visse um exame ali, um ureia, creatinina, sei lá, ele não saberia se é pra ele, mas ele vê check-up pré-competição de bike. Beleza, isso é pra mim. Check-up pré-academia. Isso aqui é pra mim. Então, isso aí pode ser interessante também, vocês pensarem soluções, e não só direto para o paciente, mas também para o laboratório intermediário. Né? Então, às vezes, se você também está querendo atuar como apoio, ou já atua, também é legal você, como apoio, oferecer para o laboratório da ponta isso, e ele oferece para o paciente final. Outra coisa que pode ser trabalhado também é medicina do trabalho. Então, assim, são várias áreas, pessoal, que eu acho que dá para a gente trabalhar, que não sem ficar exclusivamente em ou laboratório que atende hospital, ou laboratório que atende planos que tem como cliente o plano de saúde, né, como pagador, né, por mais que a pessoa física vá lá, mas o pagador é o plano de saúde. Então, e esse plano de saúde vai e atrasa e quebra, e enfim, tem qualquer problema e você tem uma concentração muito grande, ou então se você é um laboratório que atende um hospital, esse hospital é vendido, né? Hoje em dia existe muita venda e compra de hospital, e você perde aquele posto, também tem uma queda de receita. Então não conte, tá, pessoal, com uma só fonte de receita, porque é muito arriscado. Tá? Então eu sugiro que vocês tentem diversificar entre produtos, vacinas, exames, privado, o particular e o plano de saúde, enfim, atuem com diversas frentes para poder passar com maior tranquilidade por momentos adversos que existem na vida de qualquer empresa. Bom, muito obrigado e até a próxima.